Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ana Aparecida, mais conhecida como Dr. Sniper. Sou especialista em análise comportamental e reprogramação mental. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu passei e que quando eu comecei a analisar essa experiência, algumas fichas caíram na minha mente. Espero que essa descoberta chegue até você e você também possa tirar alguma lição dessa. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui e compartilhe com outras pessoas, porque talvez faça sentido para elas também, tá? Eu uso um anel na mão direita. E aí, quando foi ontem aqui em casa, eu decidi, enquanto eu lavava a louça, tirar o anel e passar esse anel do dedo anelar da mão direita para a mão esquerda. Falei, vou testar, porque eu não tenho o hábito de usar anel. Tô começando com o hábito de usar anel agora. Então eu tava me sentindo um pouco incomodada de usar anel. Eu falei, vou trocar de mão para ver como é que é usar o anel na mão esquerda. Entender como é que funciona. Só que eu achei uma coisa estranha. Eu percebi um detalhe muito interessante. No dedo da mão direita, o anel cabia certinho, tava super tranquilo, super confortável. Consegui me acostumar, já faz muitos dias que eu tô usando ele, consegui me acostumar tranquilamente. Quando eu passei esse mesmo anel pro mesmo dedo, porém da mão esquerda, eu percebi uma coisa, que o anel na mão esquerda ele ficou folgado. Ele começou a ficar folgado e incomodando. Ele não se encaixou perfeitamente como eu gostaria. E aí eu percebi que toda hora eu ficava passando a mão no anel, toda hora eu ficava tirando o anel, ele começou a incomodar. E aí eu comecei a observar, eu falei, poxa vida, por que numa mão ele vai confortavelmente, cabe tranquilamente, não tem problema nenhum, e na outra parece que a sensação que dá é que na outra ele tá mais folgado, que o outro dedo é menor. O que será? Eu falei, será que cada mão tem uma numeração? Bom, enfim. O que eu quero falar para vocês não é sobre anel, é sobre que muitas vezes na vida nós temos opiniões que servem muito bem pra gente, se encaixam muito bem nas nossas vidas, mas não encaixam na vida de outras pessoas. Sabe aquele famoso, nossa, eu tomei um chá e pra mim foi ótimo aquele chá, passou minha dor de cabeça. E aí eu indiquei pra minha vizinha, pra minha amiga, pra minha irmã o chá e não resolveu. E você fala, poxa, por que pra mim deu certo, pra outra pessoa não deu? Porque muitas vezes coisas que fazem sentido pra nós não fazem sentido pra outras pessoas. Tipos de relacionamento que para nós é ótimo, para outras pessoas não é. Para você pode ser, por exemplo, normal. Todo final de semana eu saio para beber, tá ótimo, eu não tenho dor de cabeça, não tenho problema nenhum. Para outra pessoa, se ela sair um dia para beber, ela fica 2, 3 dias com dor de cabeça, porque o álcool para ela não faz o mesmo efeito no organismo do que para você. Algumas pessoas são fisiologicamente mais suscetíveis ao álcool, sentem mais problemas com relação ao álcool, tem mais intolerância a alguns tipos de bebida do que outra. Tem pessoas que gostam de vinho e tá tudo bem. Tem pessoas que se tomar vinho dá uma tremenda dor de cabeça. Tem pessoas que não gostam de cerveja. Para outras, toma cerveja, tá tranquilo. Então, para cada pessoa, existe um encaixe para ela naquela determinada situação perfeito com relação a certas coisas. Então, muitas das vezes, a gente, no ímpeto de tentar ajudar os outros, a gente tende a causar um mal-estar. Por quê? Porque aquilo que encaixa para mim, que dá muito certo para mim, não dá para outra pessoa. Um outro ponto aqui muito importante da gente avaliar. Às vezes você fala assim, nossa, fulano, isso vale para aquelas pessoas invejosas. Então, de repente, você conhece alguém invejoso, vai fazer sentido, tá? Então, só presta atenção no comparativo. Às vezes, você fala assim, nossa, mas o relacionamento de fulano ali é maravilhoso. Aquele marido de fulano é maravilhoso. Eu quero aquele marido de fulana pra mim. E aí você vai lá, faz, até você toma o marido de fulana pra você. Daí o que acontece? Você começa a viver um relacionamento péssimo. Daí você fala, poxa vida, mas você era tão perfeito lá casado com fulana, comigo você é ruim. Por quê? Porque aquele relacionamento, aquela pessoa que você quer pra você, o que acontece? Ela foi feita sob medida para fulana, não foi para você. Então é óbvio que os comportamentos que aquela pessoa tenha com fulana, com a Maria lá, não são os mesmos que ela vai ter com você. Porque os seus comportamentos para com ela vão ser diferentes, então o encaixe não vai acontecer. Agora, o encaixe de Cicrano com a Mariazinha lá deu certo, por quê? Porque os comportamentos dele condizem com os delas, então houve afinidade. Então, muitas das vezes a gente quer algo que é de outra pessoa e não entende que aquilo que é da outra pessoa foi feito para ela.
A mesma coisa o inverso. Às vezes a gente quer entregar algo nosso para outra pessoa, quer que a outra pessoa tenha os mesmos hábitos, comportamentos, a mesma coisa. Agora, o que nós não entendemos é que nem tudo que faz sentido para nós faz sentido para outra pessoa. O que você pode passar é a experiência que eu estou passando com determinada situação é essa. Agora, a partir daí, você construa a sua própria experiência, mas com base nesse modelo que eu estou te dando. Então, o modelo é esse. Agora, quem vai criar a sua exclusividade, aquilo que é somente para você, é a pessoa. Então, é muito importante a gente observar isso. Por quê? Porque senão a gente fica forçando determinadas situações que não vão fazer sentido. Certas amizades, elas funcionam por quê? Porque em determinadas épocas da vida fez sentido. Você evolui e aquelas amizades, elas não podem acompanhar. Aquelas amizades, quando você só curtia a festa todo final de semana, fez sentido. Mas trazer aquela amizade para o seu momento atual, onde você está mais focado no trabalho, no seu casamento, na sua família, não vai fazer sentido. Aquele cara que tá lá, você está preocupado em construir sua família, em construir seu futuro, em deixar o seu legado, e aí aquela pessoa fica te chamando todo final de semana para você ir beber, daí quando chega na segunda-feira você não tem cabeça porque você tá com dor de cabeça porque você bebeu demais, daí o que acontece? Você não consegue produzir. E aí você fica sem entender, será que eu falo pra fulano, afasto fulano da minha vida? Será que eu não afasto? O que eu faço? Mas você tem que entender que a amizade, o carinho continua, mas a rotina que você tem com ele não faz mais sentido. Por quê? Porque vocês dois estão buscando coisas diferentes. Então não é porque se encaixou na sua vida em determinada fase em que você estava despreocupado com a vida que vai se encaixar na sua fase atual. Aquele relacionamento que fez sentido um tempo atrás tá legal, mas hoje não faz sentido mais. Aquele relacionamento com os amigos, com algumas pessoas da família que se tornaram tóxicas. Então a gente precisa entender que nem tudo que faz sentido, que fez sentido o dia, continua fazendo. Nem tudo que faz sentido para uma pessoa faz para outra. Comportamentos que nós tínhamos quando adolescente não faz mais sentido quando a gente é adulto. Comportamentos que você tinha quando era criança não faz mais sentido na fase adulta. Porque naquela época era uma coisa, hoje você quer outra. Pessoas que vivem o tempo todo só brincando, sabe? Só tirando sarro, leva tudo na piada, leva tudo na graça. Isso faz sentido quando você está com os amigos. No ambiente de trabalho não faz. Isso faz sentido quando você está com os colegas. Dentro do seu relacionamento não faz. Então é muito importante a gente entender que nem tudo que dá certo em um setor da sua vida dá certo no outro. Então a gente precisa aprender a lidar com isso para diminuir a frustração. Quanto mais eu aprendo a lidar com isso, melhor fica. Então quando eu olhei para o anel do meu dedo, que eu vi que ele serve numa mão, ele não serve na outra, não adianta eu questionar, brigar, tentar reclamar ou fazer o meu dedo inchar para caber. Não faz sentido. Ele foi feito para a mão direita, ele não vai caber na mão esquerda. Não vai dar certo na mão esquerda. Se eu quiser usar um anel na mão esquerda, eu vou ter que comprar um próprio, num tamanho adequado para a mão esquerda. E aí, da próxima vez que eu for comprar um anel, eu tenho que olhar o anel já na mão correta. E eu tenho que entender que a mão esquerda, ela tem um comportamento, ou seja, ela tem um desejo, a mão direita tem outra. Ou seja, o que serve na mão esquerda não serve para minha mão direita e vice-versa. Então, é muito importante. Quando a gente aprende a interpretar isso, a gente resolve muitos problemas na vida da gente, porque a gente para de querer para a vida da gente coisas que não fazem mais sentido e principalmente a gente para de exigir que o outro tenha situações que para ele não faz sentido, tá? Então se fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, deixa o seu curtir, seu comentário e já se inscreve aqui no canal. Eu sou Ana Aparecida e eu vejo você então no nosso próximo podcast.